Todos nós estamos aqui nessa terra, queridos, para o cumprimento de um propósito. Propósito fala de um desejo, de um sonho, de algo que o Senhor projetou para a vida de cada ser humano antes da fundação do mundo. Então você não está aqui nessa terra por acaso, você não é um ninguém, um fracasso, você é alguém a quem o Senhor decidiu investir o sangue de Jesus. Você é alguém que nas mãos do Senhor tem toda a capacidade pelo Espírito Santo de viver um propósito maravilhoso, grandioso, um propósito que vem do Criador, do Pai, para a sua vida. E queridos, às vezes o ser humano ele tem o costume de olhar, para o propósito na vida do outro, para as coisas que estão dando certo na vida do outro, no casamento do outro, no trabalho, no ministério. Mas saiba que o Senhor ele tem coisas específicas para cada um de nós. E ninguém precisa ficar olhando, para o propósito na vida do outro com tristeza em relação à própria vida. Quando o homem faz isso, ele só vai perder o tempo de ter a comunhão com Deus para perceber e viver o propósito que o Senhor separou. Às vezes são tantos os problemas e as adversidades que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia e paramos um pouco de pensar sobre o propósito de Deus. E hoje o Espírito Santo ele quer conversar conosco sobre isso, porque chegou o tempo de você colocar a sua atenção, o seu coração naquilo que Deus te chamou para viver nessa terra, naquilo que o Senhor separou para você levar as outras pessoas aqui nessa terra. E enquanto você busca o reino de Deus e a justiça dele, como disse Jesus, todas as outras coisas serão acrescentadas, os seus problemas serão resolvidos. A direção certa, a estratégia certa chega quando nós aplicamos o nosso coração para viver o propósito. E mesmo você que está pensando agora, mas eu nem sei qual é o propósito da minha existência, eu nem sei para que eu estou aqui, o que Deus quer que eu faça. Fica tranquilo. Existe um propósito de todos os filhos de Deus. Quando nascem de novo, a Bíblia diz que somos chamados como cooperadores do Senhor, como reconciliadores. Então esse é o principal propósito. E quando nós começamos a desenvolver isso, aquilo que é o plano específico para cada pessoa vai chegando no nosso coração. Amém, amados? Então estamos prontos hoje para receber essa palavra de Deus e para caminhar no propósito que Ele separou para cada um de nós? Oi, queridos, hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e esse é mais um Devocional do Refrigério. E amados, o tema que o Pai separou para nossa meditação de hoje é Viva com propósito. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 5, nós vamos meditar no versículo 16. Enquanto você localiza o texto, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Você que tem sido edificado pelo Senhor através dessas mensagens, o seu like faz com que o YouTube recomende esse devocional. E aí outra pessoa que precisa receber uma mensagem sobre o propósito de Deus vai ser alcançada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz assim: Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Amados, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, olhamos para o ensino dele, a vida dele, como ele considerou o propósito que ele recebeu do Pai. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo. Jesus, ele se fez carne, a Bíblia diz que a palavra de Deus, o verbo de Deus que era Cristo, se fez carne, tomou a forma de homem, um corpo semelhante ao meu e o seu. Tudo isso para ir para aquela cruz no nosso lugar, pagar a dívida do pecado, reconectar o homem a Deus. Então, Jesus ele viveu uma vida focada no propósito dele. Se a gente olhar nesse mesmo evangelho, voltar um pouquinho lá no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Maria, a virgem escolhida, iria dar à luz a um filho
e que o nome dele seria Jesus e ele salvaria o povo dos pecados. Está lá em Mateus 1:21. Então, aqui descreve o propósito de Jesus. Jesus veio salvar a humanidade. Ele veio fazer uma obra perfeita na cruz do Calvário por mim e por você. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Só que ele é o primeiro de muitos, como diz a palavra de Deus, ele é o primogênito. Ele é o primeiro de muitos irmãos. E queridos, quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito dele, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E no momento que nós nascemos de novo, somos envolvidos com o Espírito de Cristo, nos tornamos um só Espírito com ele. Nós recebemos a capacidade agora de ativar o propósito que Deus tem para a vida de cada pessoa. E às vezes a gente fala sobre essa palavra propósito e muitas pessoas pensam logo em uma atividade dentro da igreja, uma atividade religiosa. Amados, propósito é o que você foi chamado pelo Senhor para viver nessa terra. E dentro dessa função, dessa tarefa, você vai ser um mensageiro de Cristo, você vai ser uma carta viva do Senhor. Então aqui, queridos, nós quebramos essa ideia de que não sei qual é o meu propósito, talvez eu não tenha propósito nenhum, a minha vida não tenha serventia nessa terra. Todos esses pensamentos que às vezes rondam a mente das pessoas não procedem do Senhor. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, aquele a quem não tem sombra de variação. Então Deus ele não muda, ele não se arrependeu daquilo que ele projetou para a sua vida. Agora, somos nós, queridos, que muitas vezes damos tanto ouvido ao que escutamos, sabe? Às vezes você fala de um propósito do Senhor, abre a sua boca para falar, e você acaba recebendo uma palavra, uma crítica, algo que carrega o poder de jogar um balde de água fria naquilo que Deus separou para a sua vida. Então seja sábio, seja sábia. Aprenda a abrir a sua boca, compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração com pessoas que você está observando que Deus está te conectando para viver esse propósito. Amém? As outras que não vão acrescentar, fica em silêncio, porque quando o propósito se manifestar, essas pessoas vão perceber isso. E aí você não precisa falar. Amém, queridos? Contra os fatos, contra a manifestação da promessa de Deus, não existe argumento. É uma árvore gerando fruto. E quem pode dizer, olhando para uma árvore cheia de frutos, que ela não é uma árvore frutífera? Então fica tranquilo, fica tranquila. Tem muita gente, sabe, queridos, muitas pessoas que deixam de viver os projetos de Deus, os planos de Deus, o propósito do Senhor, porque fica preocupado com aquilo que os outros vão pensar, com a opinião de outra pessoa, com o aval de outra pessoa, e não do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele é o navegador do projeto de Deus. Ele tem as coordenadas para você, ele tem o próximo passo, ele tem a direção. Então siga a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não são guiados por pessoas. Amém? Deus sim pode levantar pessoas para nos auxiliar, para trazer palavras que vão confirmar a vontade dele, mas sempre é o Espírito Santo que vai dirigir a vida do Filho de Deus. O Espírito Santo ele vai testificar se aquilo é ou não de Deus, se é a direção correta ou não para seguir. E às vezes a gente cai no erro de dizer, mas eu não estou escutando a voz de Deus. Talvez a gente não esteja buscando com maior frequência o lugar onde escutamos a voz de Deus, que é no secreto. Então, para ouvir a voz de Deus e entender o propósito, a gente precisa intensificar a nossa vida com Ele no secreto. Aí nós teremos clareza, nós teremos direcionamento, nós teremos convicção de que estamos seguindo rumo ao propósito do Senhor. E para a gente orar nesse versículo de hoje, diz, para mim e para você, o nosso principal propósito, que é deixar a luz de Cristo brilhar. Você nasceu de novo, você entregou a sua vida a Jesus, a luz do Espírito Santo está dentro de você. E você precisa dar lugar, dar espaço, que essa luz ela brilhe diante dos homens, para que eles vejam o Espírito de Cristo fluindo através das suas atitudes, das suas palavras,
quando a Bíblia fala aqui de boas obras, é a frutificação do Espírito Santo, sabe? É a nossa vivência, são as nossas palavras, as nossas atitudes florescendo, que na verdade não vem de nós mesmos, mas da rendição, do espaço que damos para que a presença do Senhor é que coordene as nossas atitudes, as nossas palavras. Amém, queridos? Boas obras, deixar Cristo frutificar em nós. É dessa forma que as outras pessoas vão começar a conhecer o Senhor, vão começar a glorificar. Existem pessoas, queridos, que ficam desesperadas, tentando mudar as outras pessoas. Nós não conseguimos mudar ninguém. Agora, uma coisa é verdade. Quando damos espaço, o Espírito Santo, ele vai nos convencer à transformação. E sabia que a mudança que você tanto busca no outro, ela começa em você? Às vezes você está parando aí a tua vida e o seu propósito colocando a culpa em outras pessoas, o porquê não está acontecendo isso ou aquilo. Enfim, Deus sabe de todas as coisas e o porquê Ele está falando isso ao seu coração. Mas o Espírito Santo diz, não terceirize a culpa, não coloque a culpa em outras pessoas, apenas se abra para ser transformado, para ser mudada, para que a luz de Cristo brilhe na sua vida. E a outra pessoa, os outros que estão ao seu redor possam ver que verdadeiramente existe uma frutificação, existe uma vida de Deus fluindo. E queridos, aonde a vida de Deus está, naturalmente ela vai atrair as outras pessoas, ela vai iluminar, ela vai trazer a diferença. Então, queridos, o nosso propósito principal é deixarmos o Senhor transformar o nosso interior. Uma vez esse interior renovado todos os dias pela palavra, seremos transformados de dentro para fora. A luz de Cristo vai brilhar e outras pessoas serão atraídas para Ele. Amém? Não invista o seu tempo querendo transformar pessoas, invista o seu tempo no secreto querendo ser transformado por Deus. Amém, queridos? E nós vamos orar hoje com essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo está operando no nosso meio. O propósito que o Senhor separou para a tua vida não será perdido. O propósito que Deus tem em relação à sua casa não será frustrado. O diabo não tem autoridade de roubar os planos de Deus. E nos posicionamos hoje com essa palavra, na certeza de que Deus, Ele é maior do que tudo aquilo que nós enfrentamos e que o propósito dele vai prevalecer, porque nós estamos decididos a nos render para que o Espírito Santo nos transforme dia após dia, para que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas. Quando a luz de Cristo brilha, queridos, as trevas não podem permanecer. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade, a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra de hoje. E agradecer porque o Senhor conhece tudo aquilo que nós precisamos. Te agradecer porque a tua graça é suficiente, a tua palavra é verdadeira. E o nosso coração se enche de alegria, Senhor, por entender que você criou cada um de nós com um propósito. Não existe nenhuma vida, Senhor, perdida. Todas as coisas estão diante dos teus olhos e nós queremos te agradecer por isso, por ter entregue Jesus antes da fundação do mundo e por insistir em investir em cada um de nós, Pai, investir o próprio sangue de Cristo. Diante dessa palavra nós aprendemos que não podemos desistir, mas iremos avançar, deixando a tua luz brilhar através das nossas vidas. E enquanto, Senhor, somos transformados pela luz da sua palavra e da sua presença, o propósito que o Senhor separou para cada um de nós floresce, para a nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nessa palavra hoje, recebemos com mansidão no nosso coração. Estamos prontos para avançar, para viver o teu plano e o teu propósito nessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ouvir o Espírito Santo. E nós vamos entregar ao nosso Pai a nossa declaração de fé com base nessa palavra de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. O meu propósito é deixar a luz de Cristo
brilhar em mim. Amém? Medite sobre essa mensagem durante o seu dia. Se você puder, escute novamente. Perceba as verdades que o Espírito Santo plantou no nosso coração hoje. Em nome de Jesus, porque isso vai trazer vida para você, para sua casa e para todos que estão ao seu redor. O entendimento dessa palavra. Amém? E se hoje você tem algum pedido de oração que deseja deixar para intercessão aqui no canal, escreva abaixo nos comentários que você tem uma terça-feira abençoada, favorecida por Deus e que em nome de Jesus o mês está terminando hoje. Mas eu creio e já profetizo que o mês de março será um mês altamente abençoado, onde você vai contar testemunhos do poder e da ação do Senhor. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Compartilhe esse devocional se você foi abençoado, edificado por Deus. Fica na paz e nos encontramos logo mais no nosso próximo momento hoje aqui no canal.